programa O Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre pecuária de corte e de leite dentro do projeto Campo Futuro. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, sediou o segundo Seminário Nacional sobre o projeto Campo Futuro para mostrar os resultados dos painéis realizados em 2016. Para isso, nós contamos com a presença do pesquisador do CPEA-Exalc-USP, Sérgio Desen. Muito bom dia, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Sérgio, vamos falar um pouquinho nesse primeiro bloco, traçar aí um pouco do retrato, a radiografia, primeiro com a pecuária de corte. Bom, a pecuária de corte, agora a gente está vivendo uma etapa que a gente pode dizer que acabou todos os efeitos que nós tivemos daquela seca no verão de 2013 e 2014. Ela gerou uma escassez de oferta, uma redução de oferta, aproximadamente equivalente quase a um mês no tamanho, no peso médio das carcaças no ano 2014. E 2014 também ficou prejudicada a oferta de bezerros dada a mortalidade, porque a mãe com a não recuperação das pastagens não tinha mais leite, o bezerro passava fome, a mortalidade aumentou. Essa vaca não recuperou, não emprenhou, então não teve, a quantidade de bezerros nascidos em 2015 foi menor do que o normal, então agora acabamos esse período. Então agora o mercado, e para a sorte da pecuária de corte, esse processo de recuperação se dá justamente no momento onde a gente tem a expectativa de que o pior da crise econômica brasileira já se passou, ou seja, 2017, no segundo semestre de 2016 e 2017, a gente já vê uma recuperação aí da renda das pessoas. Com isso, a gente deve ter uma recuperação, ainda que tímida, da demanda por carne. No mercado externo, o Brasil tem visto uma recuperação de algumas economias que demandam mais carne. Então vamos lá, se a Europa e os Estados Unidos recuperam, elas recuperam tanto o consumo, que no caso europeu é a entrada direta de carne brasileira. Nos Estados Unidos, agora, com alguma liberação, nós conseguimos também mandar alguma carne, mas mais importante que isso é que essas recuperações dos países mais ricos demandam produtos do Sudeste Asiático, especialmente da China. E esses mercados se abrem à carne brasileira. Então, o único país que tem capacidade de ofertar carne em quantidade e qualidade é o Brasil. Então, é aí que o Brasil entra como grande ofertante de carne, suprindo, e essa exportação combinada com esse mercado, há uma tendência de equilíbrio entre oferta e demanda no Brasil, né? E que dá uma sustentação de preços. A gente vê no mercado futuro uma certa sustentação de preços. Existe essa sustentação que você fala. Agora, no início, nós tivemos aí as estratégias dos frigoríficos mudando um pouco em relação ao abate, tentando fazer uma negociação, uma pressão maior em cima dos pecuaristas? Existe uma coisa que é preciso ficar muito claro. Existe uma concentração de mercado, mas essa concentração de mercado, no caso da pecuária, para o boi de pasto, ela é menos poderosa em termos de formação de preço do que o boi de confinamento. No caso do boi de pasto, o pecuarista ele tem uma grande capacidade de reter esses animais e vender na hora que ele quer e não na hora que o frigorífico quer. Então, mesmo o frigorífico estando concentrado, ele não consegue fazer a compra a hora que ele quer. É diferente a pressão de venda que esse produtor rural tem, no caso da pecuária de corte de pasto, de um cara que tem laranja, de um cara que tem cana, que não tem opção, tem prazo para vender, para tirar, para colher e para entregar. Agora, no caso do boi de pasto, quem escolhe o momento da venda é o produtor, porque o estoque dele está no pasto ganhando peso e com custo de carregamento mais baixo. No segundo semestre, quando entra o boi de confinamento, aí a coisa complica. Por quê? Os ciclos de confinamento no Brasil são ciclos de terminação, ou seja, são ciclos relativamente curtos, onde o animal entra no confinamento para fazer um acabamento, um ganho de peso final, e esse ganho de peso final é feito à custa de suplementação alimentar, que custa caro. Então a gente tem ciclos geralmente entre 90 ou 120 dias, e esse ciclo tem começo, meio e fim, e tem data para terminar. Então, o pecuarista é pressionado a vender naquela data. Quando você tem concentração de mercado, o frigorífico pode
ter vamos dizer, um poder de mercado maior. Aí qual é a alternativa que o pecuarista tem? Fazer o boi a termo. Quando ele faz o boi a termo, ele deve tomar muito cuidado, porque ele deve fazer o preço do boi a termo com preço fixo. Por quê? Se ele não faz com o preço do boi a termo fixo, faz para o indicador Exalc da região dele. Vamos supor que ele está ali na região de Uberaba. Indicador Exalc de Uberaba. E ali tem um frigorífico que abate 1.500 cabeças, e ele garantiu a escala de 1.200 cabeças por dia durante 10 dias, ele vai tirar desse frigorífico a necessidade de compra. Então ele vai derrubar o preço naquela região, naquele período, e consequentemente, como ele está recebendo o indicador Exalc, nada mais é que o espelho do preço do boi do dia naquela região, ele vai reduzir o preço do boi naquela região, naquele período que ele está vendendo o boi. Então, ele está jogando contra ele mesmo. Então, o ideal para o pecuarista é fazer o boi a termo com preço fixo. Aí o pecuarista assim, mas e se o boi subir? Que sempre tem aquela preocupação. Hoje nós temos instrumentos de bolsa, como é o caso do mercado de opções, onde o produtor pode vender no mercado a termo e fazer uma opção de compra no mercado futuro. Vamos supor que ele fechou o contrato a 150. E o boi tem a possibilidade do boi ir a 160, 170. Ele pode comprar uma opção de compra no mercado futuro de boi a 155, por exemplo. Então, se o boi for a mais de 155, ele exerce a opção, retoma suas posições e vende no mercado físico a 160. Fechou a conta. Então, existem instrumentos para o produtor não ficar à mercê do mercado quando ele está fazendo confinamento. É mais fácil de visualizar. Não que não possa ser usado no boi a pasto, mas no boi de confinamento é necessário. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pecuária leiteira. Como é que foi, como é que se comportou este ano a pecuária leiteira? Qual é o cenário que se desenhou? Bom, a pecuária leiteira, ela, de certa forma, ela foi afetada por vamos dizer, por esse cenário da pecuária de corte. A gente notou, porque o campo futuro, o que ele é o campo? Qual é a base do campo futuro? O campo futuro faz uma pesquisa de campo. Então são pesquisadores que se reúnem com produtores nos sindicatos rurais e lá eles têm a informação organizada do que está acontecendo naquela região, para a gente poder ter um correto cenário do valor, dos custos, dos investimentos e dos produtos que esse produtor está usando para fazer aquela produção. Então, quando nós fizemos a pesquisa no segundo semestre do ano passado com o leite, foi exatamente no período que aquele bezerro de corte que deveria estar nascido não nasceu, estava fazendo falta no mercado. Então, o que a gente encontrou? Muita gente querendo transformar a sua vaca de leite numa produtora de bezerro, dado que o bezerro estava num preço muito elevado. Quando você produz, mas então vou inseminar com gado de corte e tal. Sim, ele inseminou com gado de corte, mas ele desviou certa parcela da produção de leite que iria para o mercado para alimentar esse bezerro. Então ele reduziu a oferta de leite, principalmente no primeiro semestre desse ano, o preço do leite subiu. Juntou isso com a sazonalidade normal, com os fatores climáticos, que choveu em abril, faltou chuva em junho, faltou chuva em março, juntou tudo isso daí, o que aconteceu? O preço do leite explodiu. O preço do leite explodiu, isso foi até meados de julho. A partir de julho, o que aconteceu? Há uma reversão do quadro. Por quê? O bezerro já não era mais o mesmo preço, então o pessoal está voltando no leite, a oferta de leite aumentou e o leite retomou o curso natural. Então a gente tem o quê? A tendência do leite é voltar num patamar de equilíbrio. Tá? A gente balizando pelo UHT, que é o UHT, eu falo do UHT porque ele é a commodity do leite. Todo leite que sobra vira o UHT e todo leite que falta sai do UHT. E o UHT é o produto que faz esse equilíbrio de mercado. Nós temos um indicador diário do preço do UHT. Esse indicador do preço diário do preço do UHT bateu 4,30 no atacado de São Paulo. Com 4,30, o produtor estaria recebendo 2 e alguma coisa no leite. Isso foi um auge de preço. Agora já tem um retorno aí a 2,37, de 2,50 a 3 no UHT e você vê o preço reequilibrando nesses patamares. Pesquisador Sérgio Desen, nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornamos logo depois
para continuar falando sobre o projeto Campo Futuro na área de pecuária de corte e pecuária de leite.